Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui um podcast. Nós fazemos parte da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, né? A FATEC, mais conhecida como FATEC. E nós estamos no curso de Tecnólogo em Logística, né? Meu nome é Gilmar, eu estou aqui acompanhado com o Eduardo, boa tarde. Kathleen, boa tarde. Eu sou a Tainá, boa tarde. Sabrina, boa tarde. Vocês estão vendo aí que eu não estou simplesmente acompanhando, eu estou acompanhando com um time de peso, né? Que elaboramos um projeto, né? Com muita pesquisa e assim, hoje nós vamos conversar sobre esse tema que parece ser pesado, né? Para muitos, né? É bom citar também que o nosso projeto faz parte da matéria do Canhada, do professor Marcos Canhada. Exatamente, nós estamos no 5º semestre, então nós precisamos, assim, nós focamos, na verdade, em todas as matérias que fazem parte do nosso currículo nesse semestre, né, para que você entenda aí do outro lado aí, né. Então, assim, falando um pouco do que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre resíduos tóxicos ou nucleares, ou perigosos, né, como pode ser conhecido para muitos que estão aí. Mas nós queremos falar de uma forma muito leve, né, uma forma muito mais clara, e eu peço que você não se preocupe, vamos explicar tudo de um jeito simples, né, e agradável. E para começar o nosso bate-papo, eu quero convidar a minha amiga Sabrina, que se dispôs aqui, né, a estar conversando com a gente. Boa tarde, Sabrina, novamente, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada por chamar eu para fazer parte dessa conversa com vocês. E o ponto principal é o seguinte: esses resíduos, quando não são bem tratados, acabam causando danos ao meio ambiente e às pessoas. Então a pergunta que norteou o nosso trabalho foi: como a logística pode tornar esse processo mais seguro e eficiente? Então, para mostrar como começamos a responder isso, eu passo a fala para o nosso colega Eduardo, que irá falar um pouquinho mais. Valeu, Sabrina. Uma boa pergunta. A nossa ideia inicial foi pensar que a tecnologia poderia ser a chave para melhorar tudo isso. Ela é muito importante. Precisa de projetos e atitudes para que consiga realizar. Não é só pôr a tecnologia e acabou, né? Tem muita responsabilidade envolvida. Se conseguirmos acompanhar cada etapa, entender aonde o material está, prever risco e evitar falhas, já damos um grande passo. E quem vai explicar como amarrarmos esses objetivos é a Tainá. Bom, pessoal, boa tarde, né? Obrigada, Eduardo, por ter confiado a mim esse assunto, né? E o nosso trabalho que se passar no olhar englobando todos os processos, né? Desses resíduos, né? Desde como e quando ele é gerado, né? Até onde ele vai parar, né? Com o objetivo de entender as seguintes questões, né? Quais são os desafios da produção desses resíduos, os desafios do transporte, dentre outros assuntos? Qual é o custo que quem produz esse tipo de coisa tem e fazer isso, entender também, né, como evitar os impactos, né, que esses resíduos, independente de qualquer tipo de erro que aconteça, que venha a acontecer dentro do transporte ou na utilização ou no descarte desse tipo de resíduo, pode trazer, né, para as pessoas e para o meio ambiente, né? E para explicar um pouco mais para a gente sobre isso, sobre quais as ferramentas que tornam isso possível, eu passo para a Kathleen, que vai falar mais para nós sobre isso. Muito obrigada, Tainá. Quando a gente fala de resíduos tóxicos, não dá para fazer nada na base do achismo. A tecnologia ela ajuda muito nisso. Sensores, rastreamento, monitoramento em tempo real, e tudo isso mostra onde está o material, se está tudo certo no caminho, e evita erros, evita os riscos também, deixa o processo mais seguro, mas não adianta nada ter a ferramenta e não ter a pessoa que saiba usar ela, não ter ninguém que use ela direito. A ideia é juntar a tecnologia com a responsabilidade. Escolher
seguras, pensar no impacto nas pessoas, e tudo isso, o impacto também para o meio ambiente. No fim, isso que faz a logística ser quem ela é, ela funcionar de verdade. Para conectar isso com os custos, o meio ambiente e a segurança, trago novamente o Gilmar para dar continuidade nesse assunto. Muito bem, Kathleen, olha só, eu quero pegar um gancho aqui com a fala da Kathleen, muito importante, assim como tanto quanto os outros, porque assim, se você analisar, hoje nós temos uma tecnologia puramente avançada, né? Nós temos profissionais de diversos ramos com uma bagagem, hard skills, soft skills, que são também importantes, mas nós abordamos um tema que é sensível à sociedade, né? Até quando, e como nós poderemos utilizar essas ferramentas em prol da nossa saúde, né? Não somente olhando economicamente para o negócio, né? Então, eu quero tratar um pouquinho mais sobre segurança, por exemplo, custos e meio ambiente, e eu quero trazer um dado interessante, né? De acordo com os nossos estudos, nós trouxemos e fez parte da nossa grade aqui desse estudo. É isso mesmo, é interessante o que você falou, porque a logística ela tem que ser bem planejada, né? Isso vai evitar riscos desnecessários e também evitar muitos desperdícios, né? Se tratando ainda num tema num produto que ele pode acabar afetando a saúde pública, né? E eu quero trazer aqui um exemplo muito simples do que aconteceu lá na França, um país de primeiro mundo, mas que fez uma abordagem muito simples, né? E não foi algo assim miraculoso, poético, que eles fizeram isso para transformar um pouco a qualidade de vida das pessoas lá na França, né? Eles fizeram simplesmente a substituição de um modal para o outro, ou seja, eles pegaram o modal rodoviário, que poluía muito, né, aquela cercania ali, e eles acabaram substituindo por modais ferroviários. E eles, como resultado, trouxeram assim uma drástica mudança de boa qualidade de vida para aquele povoado. Então, o resultado é sempre pensarmos também, né, quanto menos poluição e menos custo a longo prazo. Então, a gente vai deixar também de gastar com remédios, de gastar com os hospitais públicos e tantas outras coisas que já nós somos não tão eficientes assim. Nós temos um déficit muito grande nos hospitais, né? E tratando desse assunto aqui, a gente precisa elaborar ideias que sejam sustentáveis, responsáveis. E tratando de responsabilidade compartilhada, o Eduardo aqui, que é um pouco mais expert do que eu, ele vai tratar desse assunto agora. Tem a responsabilidade de quem produz e de quem recebe, né? A responsabilidade é compartilhada. Então, esse é o ponto essencial. Não é só transportar e acabou. Tem que ser bem destinado, tem que tem um planejamento, como a Kathleen já falou, sobre rotas, que envolve o meio ambiente, coisa e tal, né? Empresas, governo e sociedade precisam trabalhar juntos. Sim. Existe todo um processo de retorno, né? E acompanhamento e destinamento final. No caso de resíduos ainda mais perigosos, como os radioativos, torna a responsabilidade ainda maior. E ainda envolve decisões de longo prazo. E para falar do impacto disso nas pessoas, eu passo para a Sabrina. Muito obrigada, Gilmar, por essa fala para mim. Então, assim, muitas vezes, quando pensamos em logística, imaginamos nos caminhões e rotas. Mas aqui estamos falando de pessoas, comunidades que vivem perto de áreas contaminadas, têm índices menores de bem-estar. Isso mostra que uma falha logística não afeta só números, mas afeta vidas. E para fechar tudo isso, chamo a Tainá. Bom, obrigada, Sabrina. Eu vou estar passando uma visão geral do que foi entendido por nós, né, o que nós aprendemos, o que nós buscamos realmente com esse projeto, né, com essa pesquisa, né,
E o que a gente aprendeu é que a eficiência logística não é só organizar essas etapas, né? É também pôr a mão na consciência e garantir a segurança de todos os envolvidos e cuidar do meio ambiente, né? Pensando nas pessoas que vivem próximas aos locais, né? Como o Gilmar já havia citado sobre Chernobyl, né? Chernobyl. Isso. E também, né, unir a técnica, a ética e a responsabilidade, né, para lidar com esse tipo de assunto, né. Finalizando a minha fala aqui, pessoal, eu gostaria de estar agradecendo, como a Kathleen já citou, o nosso professor Marcos Canhada, que foi o responsável por estar tratando dessa matéria juntamente com a gente, né, que é o Projeto Integrador 5, trouxe para nós todo esse conhecimento e a gente está passando esse conhecimento para vocês agora. E o Gilmar vai fazer o encerramento agora. Beleza, gente? Vocês viram quão importante é esse tema. Por que eu estou dizendo para vocês que é importante? Porque nós estamos caminhando para um futuro, né? Não muito distante, as coisas estão aceleradas, um turbilhão de informações, tecnologias cada vez mais avançadas e a saúde, né? E a qualidade de vida, né? Não olhar somente para o lado econômico, como eu tinha dito, mas nós precisamos fazer uma reflexão, né? Isso vai depender tanto de mim quanto de você, né? Porque cada decisão, nós vivemos, eu digo que o planeta é o meu quintal, ele não é simplesmente, eu estou dentro do planeta Terra. Então, se eu, por exemplo, jogo um papelzinho de bala na minha rua, por exemplo, né? Eu não estou sujando o planeta, eu estou sujando o meu quintal, é onde eu estou vivendo, e não é isso que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, por mais sem mais delongas, eu quero já terminar agradecendo a sua companhia, espero reavê-los novamente em outro tema aqui. Quero agradecer as meninas aqui, ao menino Eduardo, pode ver que o Eduardo é bem grande, né? Mas eu quero agradecer a vocês todos pela disposição, obrigado por esse trabalho tão importante, jovens pensando no futuro. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, gente, até mais, um beijo.